Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Uma ótima segunda-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham, né? Ontem tivemos aí o empate entre Bahia e Corinthians por 1-1 na estreia do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco aí dessa partida, né? A repercussão, os jogadores do time reserva, que a gente foi com um time alternativo e tudo mais, a questão da expulsão, o impedimento do Thales Magno e muito mais, tá? Peço que me acompanhem pelas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, o time do Corinthians entrou em campo ontem, tá? Com uma escalação bem diferente daquilo que a gente vem acompanhando. Era o time, obviamente, reserva, né? O único titular foi o Yuri Alberto. A gente foi num esquema ali com 3 atacantes e 3 volantes, né? Então, é um esquema, assim, que falta um pouco de criatividade, né? Só que exploraria contra-ataque. Mas o time do Corinthians não foi bem nesse sentido, né, principalmente no primeiro tempo. A escalação titular foi Matheus Donelli, Léo Maná, André Ramalho, Kaká, Hugo, Breno Bidon, Maicon e Alex Santana, e no ataque Romero, Yuri Alberto e Thales Magno. E o resumo do primeiro tempo foi o seguinte: o Bahia atacando e o Corinthians se defendendo. O Corinthians deu um chute no gol no primeiro tempo, né? Foi uma finalização do Yuri Alberto de fora da área e só. No primeiro minuto, o Lúcio Rodrigues já saiu na cara do gol, né? Um passe do Everton Ribeiro. O Donelli fez uma ótima defesa, né? Um cara a cara, no primeiro minuto de jogo. O Jean Lucas recebeu um passe dentro da área, finalizou por cima, a bola passou lambendo o travessão, né? Então, assim, o Bahia teve mais volume de jogo, teve mais oportunidades, teve mais posse de bola e conseguiu o primeiro gol na reta final do primeiro tempo, né? Aos 45 do primeiro tempo. Uma jogada que o Bahia ficou com a bola por mais de um minuto, né? Rodando a bola ali no ataque, principalmente do lado direito. De repente, o lateral esquerdo deles pega a bola ainda no lado direito. Aí vai, carrega ela pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Ninguém marca, né? A defesa do Corinthians estendeu um tapete vermelho pra ele. Pode ir lá, Luciano Juba, vai lá, faz a sua jogada. Então ele puxou a bola da direita, carregou na frente da área toda do Corinthians, chegou no outro bico da área, fez o cruzamento. O Gilberto sozinho, né? O Maicon não acompanhou, o Kaká perdido, o Hugo lateral não fechou também, né? Ninguém acompanhou o jogador do Bahia, ele sozinho dentro da área só escorou pro gol, 1-0 Bahia. Então, assim, um primeiro tempo muito superior do Bahia, muito. Foi literalmente um time titular de Série A contra um time reserva perdido. Segundo tempo, 2 mudanças já no intervalo. Entrada do João Pedro Choca no lugar do Yuri. Então, tira um atacante e coloca um zagueiro, pra gente jogar com 3 zagueiros. E a troca do Charles no Léo Maná. 6 por meia dúzia, né? Uma ideia que a gente tinha até conversado na outra live, sobre o Charles disputar essa vaga como lateral. E, como eu falei na live de ontem, né? A live pós-jogo, o Léo Maná tem que refletir. A partir do momento que ele é lateral direito e ele tá perdendo espaço pro Charles, que já é o Charles, e nem é lateral, alguma coisa tá errada, né? Se você é da posição ali e você tá perdendo espaço para um cara que na posição dele não é bom, que é o caso do Charles, pô, você tem que refletir, né? Será então que eu sou bom na minha posição aqui, ó, de lateral? Pô, péssimo jogo do Léo Maná. E o Hugo do lado esquerdo não precisa nem comentar, né? É lamentável, cara. É lamentável. Eu não consigo escolher quem foi pior, se foi o Léo Maná ou se foi o Hugo. Os dois foram, cara, péssimos na partida de ontem. Não só na partida de ontem, né? É difícil encontrar um jogo bom desses 2 atletas. Enfim, tá? No início do segundo tempo, novamente com 1 minuto, outra boa chance do Bahia. E o Matheus Donelli fez mais uma ótima defesa, né? Um cruzamento rasteiro da linha de fundo. Vieram do lado esquerdo, fizeram um cruzamento rasteiro. O Ademir foi finalizar no carrinho e o Matheus Donelli salvou a equipe do Corinthians.
E aí, aos 6 minutos, temos um lance que muda o rumo da partida. O Everton Ribeiro faz uma falta na entrada da área, né, em cima do Thales Magno, toma o segundo amarelo e recebe o cartão vermelho. Então, o Corinthians estava perdendo o jogo. A partir desse momento, fica com um a mais em campo. Então, é o momento de abafar o Bahia. E a gente tem as mudanças. A entrada do Héctor Hernandes no lugar do Kaká, né? Então, o esquema ali com 3 zagueiros durou 15 minutos. Já tira um zagueiro, coloca um centroavante novamente. E a entrada do Coronado no Alex Santana, na tentativa de organizar melhor o time do Corinthians, né? Rapidamente, ele também coloca o Angileri no lugar do Hugo, que realmente, se você vai fazer um esquema com 3 zagueiros, você tem que aproveitar as alas. O Léo Maná não tinha condição alguma. Não aproveita nem marcando, nem atacando, certo? Mesma coisa do Hugo do lado esquerdo. Mas no segundo tempo a gente tinha Charles e Hugo. Como que você vai aproveitar as alas com Charles e Hugo? O erro já tá aí, né? O erro já está aí. Mas era essa a tentativa. Então a gente tem a outra mudança, a entrada do Angileri no lugar do Hugo, tá? Então no fim das contas, para atacar pelas laterais, você não pode ter Hugo e Léo Maná. Ele teve que tirar, foi obrigado. Porque o futebol, a lógica do futebol não permite você ter uma estratégia de atacar pelas laterais e estar em campo com Hugo e Léo Maná, tá? Enfim, e o time do Corinthians ficou um time morno. Um time que tinha a bola no pé, né? Ficava ali Breno Bidon, Coronado, Maicon, ia no Charles, ia no Angileri, voltava na linha de defesa, mas a gente não conseguia infiltrar, não conseguia finalizar. O Corinthians ficou do minuto 6 do segundo tempo e a gente foi ter uma grande chance no minuto 37 do segundo tempo, que aí é um lance polêmico, que é o gol do Corinthians, que foi anulado. Uma roubada de bola do lado esquerdo, Breno Bidon já deu passe pro Thales, e foi, chegou perto da área do Bahia, deu passe para trás, o Romero deu-lhe uma chapada de esquerda no ângulo. Nisso o árbitro já levantou o braço, impedimento, tal. E aí, cara, vou ser bem sincero com vocês, tá? Bem sincero mesmo. Pra mim, estava impedido. Só que a imagem da câmera do VAR é absurda de ruim, cara. Absurda de ruim. Bizarro. A gente tem um campeonato brasileiro com esse nível de imagem, com esse nível de VAR, com esse nível de... Bizarro, cara, tá? E aí, para explicar a regra para alguns torcedores, o pessoal comentou ontem na live, mas ele saiu do campo de defesa, isso e aquilo. Cara, a linha do meio-campo funciona basicamente como uma linha de impedimento. Ele estava com os 2 pés no campo do Corinthians, no campo de defesa. Só que o corpo dele está inclinado para frente, né? Então, pela imagem, pelo ângulo da imagem, me dá a impressão de que ele está com o corpo à frente da linha do meio-campo e não tem nenhum defensor do Bahia no campo de defesa deles. Então, caracteriza o impedimento, certo? Só que, mais uma vez, a imagem que o VAR tem é horrível. Horrível, tá? Enfim, gol anulado, Corinthians seguiu tentando atacar, fazendo muitos cruzamentos, né? O time do Bahia fez o quê? Colocou um terceiro zagueiro, então estava jogando com 3 zagueiros, 3 jogadores altos, pode fazer cruzamento, Corinthians. E a gente chega no gol de empate em um cruzamento, né? Uma jogada ali, Coronado, achou o Bidon, ele fez o cruzamento pro Héctor Hernandes, cabeceou, a bola ainda pegou na trave e empatamos o jogo aos 45 do segundo tempo. Para fechar o jogo, ainda tivemos uma grande chance do Breno Bidon, dominou a bola ali de fora da área, bateu, ela chapada, ela passou perto, né, do gol ali da equipe do Bahia, só que eu vi depois no replay. Breno Bidon dominou a bola no pé esquerdo dele, o jogador marcando ele, a linha de defesa toda pro lado direito. Na hora que abriu a câmera, tava o Romero sozinho. O lateral do Bahia tinha fechado. Tinha fechado para bloquear o chute do Breno Bidon. Cara, dá o passe no Romero. Romero ia invadir a área sozinho, podendo finalizar, né, com o pé direito, com o pé aberto, ou dar o passe para o meio da área. Tá? Então, assim, foi uma boa chance do Bidon, a finalização, só que na hora que você vê o lance da câmera aberta, foi um erro. Tá? Foi um erro do Breno Bidon, que inclusive para mim foi o melhor em campo. Tá? Foi o melhor em campo.
Foi o cara que tentou organizar o Corinthians, que conseguiu o primeiro amarelo ali pro Everton Ribeiro ainda no primeiro tempo, criou oportunidades, deu assistência pro Héctor Hernandes, né? Então, realmente, assim, dos jogadores do time reserva que aproveitaram a oportunidade ontem, a gente tem que falar do Matheus Donelli, foi bem ontem no jogo e, como eu disse, salvou o Corinthians no início do primeiro tempo e no início do segundo tempo, né? Então aproveitou essa chance. Breno Bidon, Thales Magno, eu acho que foram os principais jogadores ali que se destacaram nessa partida de ontem. E o Héctor Hernandes, né, que fez o gol. A gente não pode esquecer dele, por mais que não tenha sido uma atuação assim, nossa, surreal, comeu a bola. Não, mas foi lá, fez o gol dele, o primeiro gol, né, com a camisa do Corinthians. E me chamou a atenção a comemoração dele. Que na verdade nem teve uma comemoração, né? A gente fez o gol... Pô, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, depois de tanto tempo, isso e aquilo. O cara poderia ir lá comemorar. Não, foi lá, correu dentro do gol, pegou a bola, correu no meio campo, já colocou. Vamos tentar virar o jogo, né? Então, realmente, a mentalidade era de vitória, de buscar aí essa virada em cima do Bahia. Infelizmente, não veio, né? Só que a gente tem que considerar o contexto. O time reserva do Corinthians, fora de casa, contra o titular do Bahia. Empate muito bom pra gente. Tá? Muito bom. Temos que valorizar esse ponto fora de casa, né? Entendo aí a questão, obviamente, da expulsão do Everton Ribeiro, deu uma esperança pra gente, só que a gente conseguiu um empate. Tá ótimo, cara. Quantos times reservas, né, dos 20 times aí do Campeonato Brasileiro, iriam lá em Salvador, um time reserva, e conseguiriam um empate contra o Bahia, jogando contra o titular do Bahia? Não é tão simples assim, né? Não é tão, não, tem que ir lá, tem que vencer. Não é tão simples, tá? Mas enfim, família, quero saber a avaliação de vocês sobre a partida de ontem, né? Esse empate aí entre Bahia e Corinthians na estreia do Brasileirão, tá? Não vou nem focar muito agora em tabela e tudo mais, tivemos só a primeira rodada, né? Hoje ainda temos Bragantino e Ceará para fecharmos a primeira rodada do Brasileirão. Bom, sobre entrevista coletiva, tá? O senhor Emiliano trouxe algumas falas, né? Sobre Héctor Hernandes, sobre Yuri Alberto, sobre Igor Coronado. O Coronado, ele falou que era um jogador que vinha de lesão, né? Então, por isso que ele não entrou como titular ontem e tudo mais. Teve essa rotação, não estava no mesmo ritmo de jogo dos demais companheiros, por isso só entrou na segunda etapa, tá? Yuri Alberto foi substituído no intervalo, novamente com dores no ombro, colocou o gelo no tornozelo. Segundo Emiliano, dores normais, ele estava apenas cansado, tá? Então falou que que o Yuri está bem. Então tomara, né, que não seja nada grave com o Yuri Alberto. E sobre o Héctor Hernandes, tá? Ele parabenizou o atacante, disse que realmente ele teve problemas aí com a adaptação no futebol brasileiro e tudo mais, e que isso sirva de combustível, né, para que ele busque aí espaço dentro do elenco do Corinthians. E o próprio Héctor Hernandes falou que tirou um peso, né, com esse gol, falou, ó, particularmente tira um peso, vinha buscando há muito tempo, vinha mentalmente forte, sabia que a concorrência era grande. A equipe está muito bem, vem ganhando, mas venho dando boas coisas para a equipe, esperando oportunidades. Tá? Então, realmente, tomara que esse gol aí do Héctor Hernandes sirva de uma abertura de portas, né, para que ele tenha outras oportunidades e que ele aproveite. Tá? O principal aqui não são as oportunidades pro Héctor, e sim que ele aproveite essas oportunidades, né? Que ele possa ser um cara útil dentro do nosso elenco, porque a gente realmente vai precisar desse jogador ou desse estilo de jogador dentro da temporada, tá? Bom, família, é isso, né, sobre a partida de ontem. Quero saber a opinião de vocês, o que acharam aí dos atletas do Corinthians, o que acharam de Hugo e Léo Maná, né, principalmente, cara. É um problema grave, um problema muito grave da equipe do Corinthians reserva, né, do nosso elenco, essa questão de Hugo e Léo Maná. Do lado direito a gente tem o Mateuzinho e tem o Léo Maná. Aí tem o Jacaré, que é um jogador da base, que fica ali, vai pra base, volta pro time principal, fica oscilando. Do lado esquerdo, a gente tem 4 jogadores. O Angileri titular absoluto, Matheus Bidu estava cortado do jogo, tem Hugo e Palácios, né? E o torcedor me perguntou ontem sobre o Palácios. O Palácios é uma situação surreal, porque não existe transparência por parte do Corinthians. Eles não falam nada, eles não explicam nada, né?
E por que não chega ninguém na coletiva e faz essa pergunta contundente? Emiliano, Ramon, a gente quer saber a real situação do Palácios. O que está acontecendo? O torcedor precisa dessa explicação. Porque eles literalmente não falam nada e a gente fica aguardando, né? Na expectativa, será que o cara vai jogar? Não vai? O que acontece? Não... E fica nessa situação, tá? Enfim, família, seguindo aqui com as novidades, estou aguardando o contato do senhor Diego Domingos, né, que ganhou o sorteio aí no final de semana do copo do jogo entre Corinthians e Palmeiras, o Derby Paulista, né, a final do Paulistão. Então, se o Diego não entrar em contato com o John pelo Instagram, a gente vai buscar aí outro comentário, né, do vídeo que a gente falou aí do fim de semana, tá? Então, Diego, aguardo o seu contato. Se não mandar mensagem hoje, a gente já traz amanhã aí outra pessoa, tá? Bom, e agora quero apresentar para vocês o Fantasy do SofaScore, tá? A gente vai criar, já criei uma liga, né, na verdade, vai ser a Liga John do Timão, para que a gente possa competir dentro desse campeonato brasileiro. O Fantasy é um jogo, né, vai ser basicamente um jogo onde vocês vão criar a escalação de vocês com os jogadores do Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai pontuando conforme o desempenho dos atletas durante a rodada, né? Eu esperei o final da primeira rodada, então esse jogo aí de hoje do Bragantino e do Ceará não vai contar, né, pra gente nessa primeira rodada. E a rodada número 2 começa só no fim de semana. Então, temos a semana inteira aí para que o pessoal entre na liga, né, e a gente já comece aí a competir. Tava pensando, né, a gente pode criar um sistema de premiação, né, pro final do campeonato, sei lá, os 3 primeiros, os 5 primeiros, a gente pensa aí em algo de premiação. John, como que eu faço para participar do Fantasy? É o seguinte, você vai abrir o aplicativo do SofaScore, né? No menu que tem embaixo ali, o botãozinho do meio é o Fantasy. Você clica lá, vai criar o seu time, beleza? Aí vai entrar em competições, Brasileirão Beta, vai em ligas. Na parte de ligas, você vai colocar o código da nossa liga, que é B90AD. Tá aí na tela para vocês, né? Vou colocar também na descrição do vídeo, mas tá aí, ó. O código é B90AD, o código da nossa liga, tá? E vou falar para vocês, a expectativa, vamos buscar aí 1000 participantes na liga? Vamos colocar aí 1000 participantes para que a gente tenha uma liga competitiva, para que a gente possa brincar um pouquinho aí nesse Fantasy do SofaScore. Certo, família? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, pode comentar aqui no vídeo, né? Ah, tive dificuldade nessa parte, nisso, naquilo, pode comentar que a gente vai trazendo aí. Temos essa semana para que a gente possa encher a nossa liga. Certo, família? E também estou aguardando, tá? Toda a relação de dados que o pessoal do SofaScore vai me mandar sobre o sorteio da camisa oficial do Corinthians, né? Falei que o prazo era dia 31 de março, então agora todo mundo que preencheu o formulário, eles vão me mandar aí esses dados e a gente vai fazer o sorteio aqui no canal e eu anuncio aí o vencedor. Belezinha, família? Bom, seguindo com as novidades, coisa bem rápida, o Vessone trouxe aqui uma relação do valor, né, que o Corinthians recebeu no Campeonato Paulista. Toda a polêmica que deu aí da premiação do Memphis, isso e aquilo, tá aí na tela para vocês. Ó, o Corinthians recebeu mais de 76 milhões de reais. Só de cota de TV, pelo Corinthians jogar o campeonato, né, nem precisava ir para fase mata-mata, nada. Só de entrar no campeonato, 44 milhões. Bilheteria, batemos 27 milhões. E aí a premiação do campeão, 5 milhões. No total, 76 milhões. Aí tem a questão também do valor que foi destinado para o Mirassol e para o Santos, né? Dos jogos aí de mata-mata. Tem a questão da divisão de bilheteria e tudo mais. A maior bilheteria do Santos no campeonato foi num jogo que eles jogaram fora de casa. Que foi Corinthians e Santos, o mata-mata, a semifinal, que o Corinthians é obrigado a dividir a bilheteria. O jogo da fase de grupos, não, é a bilheteria toda do Corinthians. Do mata-mata, temos a divisão. Então, cara, tá aí, ó, 76 milhões que arrecadamos no Paulistão, e mesmo assim, vira polêmica, vira problema, né, tudo que envolve o Corinthians na mídia, né, eles preferem quando a gente perde o campeonato.
né? Quando a gente perde o campeonato, tá ótimo. Mas quando ganha, não, tem problema. Nossa, mas ganhou e isso. Nossa, mas ganhou, sempre tem um porém. Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Quando perde, que parece que eles ficam felizes. Mas enfim, família, seguindo com as novidades, o senhor José Martínez vem recebendo sondagens de clubes dos Estados Unidos, né? E aí, bom ressaltar que ele veio do futebol da MLS, né? Do futebol aí dos Estados Unidos, para a equipe do Corinthians, realmente vem se destacando, hoje é um titular absoluto da nossa equipe, comendo a bola, jogando muito, né? E a tendência é que ele receba sondagens propostas no meio do ano, né? Um ponto importante é que a janela está fechada, a janela internacional, então nesse momento segue no Corinthians. No meio do ano, né, a informação é de que clubes dos Estados Unidos vão entrar em contato com o Martínez, né? Entrando ali, conversando, pô, e uma proposta tal. Ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2027, então é um contrato longo. Só que o empresário dele concedeu uma entrevista para o Jorge Nicola que me chamou a atenção, tá? O Jorge Nicola falou o seguinte: procurei o Diogo Silva, representante do atleta, ele me garantiu que o Martínez quer continuar no Corinthians. É aí tranquilo, opa, então ele quer continuar aqui no projeto. Mas a tendência é que o Corinthians precise reajustar o salário do atleta para que o jogador esqueça essa ideia de se mudar. Ué, o salário hoje do Martínez é em torno de R$400 mil. Beleza. Ah, tem interesse de clubes dos Estados Unidos. Beleza. Se o time de lá tem interesse, faz a proposta. Porque ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Ah, mas se o Corinthians não aumentar o salário dele, ele vai ficar com essa ideia de se mudar de time e tal. Ué. Ou o cara quer sair ou ele não quer. Sabe o que tá parecendo? Que o empresário tá indo atrás de clubes, né, para fazer uma sondagem aqui, para fazer uma pressão no Corinthians. Ele tá balançado aí sobre essa proposta, eu acho que seria melhor vocês aumentarem o salário, para que ele esqueça essa ideia. Olha como é o mundo do futebol, olha como tudo é negócio, né? Então, literalmente, cara, apesar do interesse real de clubes dos Estados Unidos, porque o Martínez é um jogador de seleção e realmente bom de bola, né, vem ajudando aí a equipe do Corinthians, nada mais, nada menos do que o empresário tentando aumentar o salário do cara. No fim das contas é isso, né? Então, acho que a diretoria do Corinthians tem que ter uma postura um pouco mais rígida, né, nesse sentido, e falar, seu salário já tá aí, você tem contrato com a gente. Tá interessado em sair? Apresenta uma proposta no valor X. Se chegar a proposta nesse valor, cara, a gente te vende. Caso contrário, vai seguir como está, né? Então a gente aguarda aí mais atualizações e seguimos acompanhando o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!